Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. O nosso assunto de hoje é a discussão de alguns pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença quando você está praticando o tênis, tá bom? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aqui na parte de baixo, acione o sininho e você vai ser avisado toda vez que houver um novo vídeo sobre equipamentos de tênis, tá bom? O nosso assunto de hoje, portanto, é a discussão de alguns detalhes que normalmente ninguém presta muita atenção, mas que fazem muita diferença na capacidade e na performance que nós podemos apresentar numa quadra de tênis, tá? Eu vou fazer menção aqui de alguns detalhes que normalmente os jogadores, principalmente jogadores de clubes, jogadores amadores, normalmente sequer pensam nisso, normalmente não se preocupam e aí acaba muitas vezes perdendo performance por conta de não prestar atenção em detalhes como esses, tá? O primeiro detalhe que eu gostaria de discutir tem a ver com o cushion. O cushion é esse material que vem na raquete, que já vem no cabo da raquete, sobre o qual a gente coloca o chamado overgrip, e esse material, essa fita que é colocada pela própria empresa na raquete, normalmente ou é um cushion de material sintético, que é o mais comum, é o mais usual, e em alguns modelos vem um cushion de couro. E quando eu falo sobre o detalhe do cushion, às vezes o cushion, um detalhe que sempre passa despercebido, o cushion, assim como acontece com o próprio overgrip, que a maioria dos jogadores usam, o cushion também se desgasta. Ele também perde a sua capacidade de absorção de vibração da raquete. E aí então o que acontece? O cushion também precisa ser trocado. E às vezes o sujeito está lá 1 ano, 2 anos, 3 anos e não troca o cushion. E a raquete já perde a sua capacidade por conta do cushion que já está estragado, perde a sua capacidade de eliminar a vibração que não deve ser transmitida da raquete para o braço. Então um cushion adequado significa você ter a ideia de que a cada 6, 8 meses, mais ou menos, se você é um jogador que tem uma certa frequência de jogo, 6, 8 meses está ali mais ou menos dentro do tempo em que você deve trocar o cushion. E aí você pode dizer assim, mas a gente vai trocar o cushion, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Leva lá na loja que você costuma encordoar e pede para alguém trocar para você, eles vendem normalmente, né? E deve ter alguém pelo menos lá, espera-se que tenha alguém lá que seja capaz de trocar o cushion para você. Não é um preço exorbitante e vai dar muita diferença na qualidade do seu jogo, porque o cushion também se desgasta. Então esse é um detalhe, é muito comum, eu já peguei várias raquetes de colegas que trazem a raquete para eu fazer o encordoamento e o cushion está completamente desgastado, às vezes ele tirou o overgrip, porque ele vai pôr um novo quando chegar com a corda nova, e o cushion está absolutamente desgastado. Ou se a gente quisesse usar para fazer uma comparação com as cordas, o cushion também já morreu, né? E aí o que acontece? Ele não quer trocar porque ninguém falou para ele que é um detalhe importante e ele perde muito principalmente do amortecimento que aquele cushion deveria providenciar quando ele bate na bola, tá? Então, primeiro detalhe presta atenção no cushion. Se você usou ele há mais de 6 meses, 8 meses, joga com certa frequência, está na hora de você trocar de cushion. Tem gente que passa anos e não troca, tá? Então esse é um detalhe que pode fazer uma grande diferença. Outro detalhe óbvio é a questão do overgrip, né? Eu já falei sobre o overgrip em outros vídeos aqui, você pode procurar aí no nosso canal, você vai encontrar falando especificamente sobre os tipos e tudo mais, mas é muito comum você encontrar jogadores nos clubes que o overgrip está completamente desgastado e ele não troca. Eu tenho até um colega no clube que diz, quanto mais desgastado, mais eu gosto. Né? Dá a impressão assim, eu jogo melhor com ele. Lógico que isso é muito mais da cabeça do que da realidade. Mas isso é o quê? Um detalhe que pode fazer diferença. Porque o cushion desgastado, você perde aderência, você perde a capacidade de perceber onde é que estão os bevels, né? As quinas do cabo, porque ele vai ficando desgastado e você vai perdendo esse tato. Tá? Então esse é um detalhe que pode fazer
uma grande diferença no seu jogo. Um overgrip adequado, e quando eu falo de overgrip adequado, é preciso você descobrir ou perceber que há diferentes tipos de overgrip. Por exemplo, esse que está aqui já está bem sujinho, eu costumo usar branco justamente para ver quando é que ele já está em tempo de trocar, né? Mas facilita do que, por exemplo, um overgrip preto, você não sabe como é que ele está, porque ele sempre se apresenta da mesma forma. O branco não denuncia que ele está gasto, né? E por isso eu uso o branco. Mas um overgrip como esse aqui é emborrachado. Há outros overgrips que são mais absorventes, há outros que são mais grudentos. Então você tem que ter a clareza de escolher o overgrip adequado, porque, por exemplo, eu suo demais. Então eu uso esse aqui porque mesmo com a mão molhada pelo suor, ele não vai perder a sua aderência, porque ele é suficiente para fazer com que eu continue jogando dentro da minha performance normal. Eu, por exemplo, gosto muito de um overgrip chamado Turna Grip, aquele roxinho que todo mundo conhece e muitos jogadores profissionais usam. Eu gosto muito dele, mas eu não uso. Por quê? Porque se eu usar, em menos de um set eu vou ter que trocar, porque ele desfarela de tanto que eu suo. Então não serve para mim. O overgrip precisa ser adequado para a necessidade do tenista, tá certo? Então esse é o segundo detalhe. O terceiro detalhe tem a ver com o fio que a corda te dá. A corda, com o passar do tempo, com o uso que você vai tendo, o fio, o tato da bola vai mudando, porque ela vai perdendo tensão. Então, um detalhe importante é você ter essa capacidade de perceber que a corda já não está mais te dando aquela performance de quando ela foi colocada nova. Isso significa, você tem que ter esse fio da condição da corda. E nem todo mundo tem essa condição, principalmente os jogadores mais iniciantes e iniciantes intermediários. O jogador que já tem mais experiência, que joga há muitos anos e tudo mais, ele percebe rapidamente que a corda já não dá mais as mesmas propriedades que dava quando ela foi encordoada. Isso tem a ver com a perda de tensão, isso tem a ver, obviamente, com o desgaste da própria corda, e você precisa estar atento a esse detalhe, porque quando você perde essa capacidade da corda produzir aquilo que ela deveria, você vai ter, obviamente, prejuízo de performance, tá? Então esse é um detalhe importante que você precisa prestar atenção, e isso pode fazer toda a diferença, tá? Outro detalhe interessante, e agora eu me refiro principalmente àqueles que já jogam há mais tempo e tudo mais, né, que tem às vezes 2, 3, 4 raquetes, é a preocupação em igualar as raquetes. Fazer com que as suas raquetes, seja 2, seja 3, seja 4, quantas forem, que elas sejam raquetes igualadas, mesmo peso, mesmo equilíbrio, e aí você pode, obviamente, mudar a tensão, uma com mais, outra com menos, dependendo da necessidade. Estou jogando lá no meu torneio e a bola está saindo 30 centímetros no fundo, o que eu vou fazer? Eu não vou parar de bater, eu vou continuar batendo da mesma forma, mas vou pegar uma raquete exatamente com o mesmo peso, exatamente com o mesmo equilíbrio, mas com uma tensão um pouquinho mais alta, a mesma batida vai manter a bola dentro da quadra. Então, para que isso seja realidade, para que isso funcione, você tem que ter raquetes igualadas. Tá? Eu sei que tem muita gente que tem uma só, mas quando o sujeito tem mais de uma, é muito comum você ver o sujeito com uma raquete que pesa diferente da outra, que não equilibra, que não faz não toma essa atitude de igualar as raquetes para que elas deem a mesma performance. Você pode variar a tensão, mas é ideal que você tenha raquetes igualadas, tá? Então esse é um detalhe importante, principalmente para jogadores que já são intermediários avançados e avançados, que às vezes tem que trocar de raquete durante o jogo, né? Ou porque quebrou a corda, ou porque ele sente que já não tem mais o fio da corda, que foi o item que nós falamos anteriormente, mas a outra raquete é completamente diferente em jogabilidade, porque ela não está igualada. Esse é um detalhe que pode fazer muita diferença. E o último item que eu gostaria de apontar, esse aqui é um item que dá muita polêmica, porque isso também depende muito da cabeça do jogador, que é o fato de você jogar como você treina.
Tem gente que é excepcional treinando, joga com uma facilidade, bate todas as bolas, bate direita, bate esquerda, sobe para a rede, voleia, esmecha, saca bem no treino. Aí ele vai para o jogo e quando ele chega no jogo, que alguém fala lá, valendo, o bracinho fica desse tamanhinho assim, né? E começa a empurrar a bola de direita, empurrar a bola de esquerda, não bate, não vai para a rede, fica preso lá atrás. Isso significa ele não consegue jogar, ele não consegue ser competitivo da mesma maneira que ele é no treino. E aí você vai dizer assim, como é que a gente faz para chegar nesse ponto? Isso significa que você precisa aprender a perder também quando está jogando. Jogue solto, é difícil de aprender isso? É. Você vê inclusive jogadores profissionais, às vezes na hora dos pontos mais importantes, ele trava. Às vezes na hora dos pontos mais determinantes de um jogo, ele começa a encurtar a bola, ele começa a não bater como ele fazia durante todo o jogo. E é muito comum você ver jogadores perdendo o jogo depois de estarem à frente, justamente porque não jogam como deveriam nos pontos grandes. Tá? Então, esse é um detalhe muito importante e eu gosto sempre de citar aqui a expressão que é atribuída, pelo menos eu aprendi como sendo atribuída ao Guillermo Vilas, jogador tenista que foi campeão de Grand Slam e tudo mais, já bem veterano, um jogador muito... Ele é conhecido mesmo por aqueles que não o conhecem. Ele é o sujeito que criou aquele lance maravilhoso que é o chamado Gran Willy, que quando alguém toma um lob, ele corre de costa para a rede e ele bate a bola por baixo da perna para que a bola volte para a quadra do adversário. Essa bola chama Gran Willy porque o Guillermo, que em inglês é Will ou William, ou nesse caso aqui o apelido dele era Willy, esse golpe ficou chamado como Gran Willy. E o Guillermo Vilas tem uma frase que é atribuída a ele, que diz o seguinte, que ele teria dito o seguinte, que tênis é 1% preparo físico, 1% técnica e 98% de cabeça. Todos os jogadores profissionais têm técnica, todos os jogadores profissionais têm preparo físico. O que determina a diferença é a cabeça. E aí, jogar como você treina tem a ver com o preparo da sua cabeça. Esse é um detalhe que pode fazer toda a diferença. Às vezes você vê um jogador de melhor qualidade perder para o outro que nem é tão bom assim, porque faltou cabeça. Então esse é um detalhe fundamental, tá? E com isso a gente fecha o nosso vídeo de hoje. São detalhes que nós levantamos para você. Cushion, overgrip adequados, a noção do fio da condição da corda, raquetes igualadas se você usa mais de uma. É muito comum ter jogadores que têm 2, 3 ou 4, né? Você igualar as raquetes para que elas deem a mesma capacidade, a mesma performance e principalmente o último item que é talvez o mais difícil de todos, jogar da mesma maneira que você treina, tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.